Meditação para o dia. Você já quis ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Veja bem que esse texto, ou essa ideia, está relatado em Mateus capítulo 17, verso 20. Porém, não é assim que a Bíblia diz. A maioria das versões, ao meio da revista atualizada, diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda. As edições paulinas, traduzido da Vulgata, diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda. A Bíblia de Estudo de Genebra diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda. O interessante é que o contexto é que os discípulos tentaram expulsar o demônio de um menino que foi trazido pelo pai e eles não conseguiram. Então, depois, em particular, perguntaram a Jesus, falaram: Senhor, por que é que nós não conseguimos expulsar o demônio? Interessante é que, na Almeida Revista Atualizada, que é uma versão bíblica, diz assim: por causa da pequenez da vossa fé. Na Vulgata, diz assim: por causa da vossa incredulidade. E também na Bíblia de Genebra, diz: por causa da pequenez da vossa fé. É curioso, então, esse contexto. Jesus está dizendo pequenez, incredulidade, fé pequena. E na sequência, Jesus diz assim: mas, se tiverdes fé como um grão de mostarda, fareis com que esse monte seja tirado ao mar. Aí o que acontece é que esse conectivo como ele tem dois valores semânticos de acordo com a gramática. Porque ele pode ser como? Ele pode ser um conectivo comparativo. Se ele for um conectivo comparativo, e nós dissermos assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, se for comparativo, ele está dizendo: a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Porque você já ouviu muita gente falando isso. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode transportar os montes. Não é isso que a Bíblia está dizendo, porque o grão de mostarda, ele é minúsculo. Então Jesus estava reprovando os discípulos por causa da pequena fé. Como é que ele poderia, então, agora, em uma contradição, falar: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda? É uma contradição, se nós analisarmos o sentido do texto. Agora, então esse como, se ele for comparativo, é a ideia do tamanho de um grão de mostarda, que nós já vimos que não pode ser, porque Jesus estava repreendendo os discípulos por causa da fé muito pequena. Agora, esse como, ele pode ser também um conectivo que vai indicar um advérbio de modo. E se tiverdes fé como um grão de mostarda, do mesmo modo de um grão de mostarda. Mas por quê? Como? Nós estamos agora dizendo é o modo. A sua fé, se ela fez do mesmo modo que há um grão de mostarda, porque o grão de mostarda, embora ele sendo minúsculo, ele cresce, ele desenvolve, ele se torna uma grande árvore e muitas aves se aninham nela. Quer dizer, então, que a ideia é ter uma fé que desenvolve. Aquela semente minúscula, ela se desenvolve, se torna grande e abriga muitas aves. Então, o que Jesus queria dizer é que nós precisamos ter uma fé, sim. Ela pode ser até pequena inicialmente, mas ela precisa desenvolver. Ou seja, todos nós temos o dever, temos a obrigação de desenvolver a nossa fé. E a nossa fé, ela é desenvolvida na medida em que ela é provada, na medida em que nós enfrentamos dificuldades, crises e lutas e nos apegamos à palavra de Deus. Obviamente que a fé ser aumentada é resultado de disciplinas espirituais, como oração intensa, como meditação na palavra de Deus, porque a fé é aquilo que a Bíblia diz, eu creio naquilo que a Bíblia diz, e não naquilo que eu sinto, ou naquilo que as pessoas falam de mim ou a meu respeito. Entende? Então a fé, ela vai gerar em nós esse crescimento, ou seja, e a nossa disciplina espiritual gera o crescimento da fé. Então a disciplina, leitura bíblica, oração intensa, jejum, louvor e adoração, ou seja, intimidade com Deus. Isso faz com que uma fé minúscula, como um grão de mostarda, se torne como uma árvore tão grande que é capaz de transportar os montes. Então, tá errada essa ideia de dizer que a nossa fé pode ser pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Errado. Não é isso que a Bíblia diz. O valor gramatical, sintático e semântico desse como aí é o modo e não a comparação. Podemos ter uma fé como um grão de mostarda, sim, que é pequeno, mas cresce, se desenvolve, se torna grandioso e faremos grandes obras para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus,
Te agradecemos, ó Deus, pela orientação, pelo ensino, pela explicação da sua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não quer que tenhamos uma fé pequena, uma fé minúscula, porque o Senhor deseja que tenhamos uma fé capaz de transportar montes. Por isso, ó Deus, ensina-nos, ajuda-nos, ó Deus, a nos disciplinar espiritualmente. Ajuda-nos, ó Deus, a que na hora das dificuldades, das crises, das lutas, nos apeguemos à sua palavra, nos apeguemos ao que o Senhor disse, e não aos nossos sentimentos, e não aos nossos medos, e não aquilo que as pessoas dizem. Ajuda-nos, ó Deus, então, a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, ainda que enfrentemos grandes adversidades. Assim, Pai, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor nos dá oportunidade para que a nossa fé cresça. Ajuda-nos, ó Deus, aumenta a nossa fé. Assim como os discípulos oraram, nós oramos agora também. Senhor, aumenta-nos a fé, para que possamos glorificar o seu nome nessa terra, por meio das obras, para a glória do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.